Essa é uma luta uns 10 anos atrás. Esse indivíduo, lembrei, eu sou praticante de jiu-jitsu, então foi escolher algo que eu conhecia no meu território, o Royce Gracie. Esse cara tem mais ou menos o meu peso, contra um indivíduo que é um akebono, lutador de sumô, que tem literalmente o dobro do peso dele. Quem vai ganhar? Vocês sabem, né? Aquelas... vai ganhar, agora ficou fácil, né? Bom, eu escolhi esse vídeo por razões evidentes, por conta do impacto de alguém que não conhece, nunca viu uma situação de uma luta real. E essa luta, os participantes dessa luta foram escolhidos também de modo não ocidental, né? Há duas razões para que esses dois indivíduos, um literalmente com o dobro de peso do outro, lutassem. Os japoneses adoravam esse tipo de luta. Essa luta aconteceu uns 10 anos, acho que uns 10 anos atrás, um evento de lutas que era o maior do mundo, talvez vocês conheçam na televisão, UFC, essas coisas. Na época era o Pride. E os japoneses sempre adoravam essas lutas assim, entre indivíduos em condições muito diferentes, etc. e tal. O Pride e o UFC foram fundados pelos Gracie, que são os pais, né, uma discussão aqui, do que hoje é conhecido no mundo como jiu-jitsu brasileiro, depois de um caminho muito exótico. E a estratégia dos Gracie era mostrar que eles tinham, cuidado, não estou defendendo isso, acho que é uma discussão tosca, a arte marcial mais eficiente numa situação de confronto entre indivíduos em qualquer condição. Na verdade, aquele cara magrinho queria lutar com um cara de 160 quilos. Ele não queria lutar com um cara de 80 quilos. Ele queria lutar com um cara do dobro. Primeiro porque para ele era mais fácil lutar com um cara de 160 quilos. Não é que ele seja divertido ter alguém de 160 quilos em cima de ti. Não vou passar o vídeo de novo. E ele está o tempo todo tentando evitar que isso aconteça, apesar de estar por baixo. Ele está chapado embaixo do cara. Mas, sob muitos aspectos, é melhor lutar com um cara de 160 quilos do que com um cara de 100 quilos. São muitos aspectos. E a ideia ali é simples, né? Eu vou causar impacto no espectador e vou dizer, veja só, eu sou capaz de subjugar um cara literalmente com o dobro do meu tamanho. Não importa o gosto das pessoas, tem pessoas que têm maior ou menor sensibilidade, supõem que isso é uma atividade violenta, brutal, etc.
ponto é, isso remete, o que eu vou defender logo em seguida, é o que é de mais central numa arte marcial. Então, dada a pergunta, tenta um pouquinho. Perdi todos os vídeos. Dada a pergunta, o que é uma arte marcial, eu vou fazer o exercício de tentar uma apresentação que estabeleça alguns limites mais apropriados entre as coisas. O vídeo que eu tinha separado aqui é uma apresentação de Krav Maga. Krav Maga é um conjunto de técnicas desenvolvidas pelo exército israelense para situações de combate na rua. Então, você tinha ali no vídeo, por exemplo, algumas estratégias para lidar contra um indivíduo armado. Arma de fogo, faca, etc. e tal. Bom, parece que o Krav Maga, por um lado, responde à demanda mais básica associada à noção de arte marcial. Pense no nome, né? O que está em jogo aqui é a capacidade de subjugar uma outra pessoa, certo? Vou sofisticar um pouquinho, sem auxílio mecânico, né? Porque senão o cara que aperta o botão para lançar a bomba atômica seria um artista marcial, coisa que ele claramente não é, pelo menos dado a noção cotidiana do que nós consideramos ser uma arte marcial. O Krav Maga parece ser um caso desse tipo, né? E do outro lado, eu separei um vídeo de algumas velhinhas septuagenárias praticando Tai Chi Chuan no jardim, certo? E num certo sentido, parece exótico dizer que aquilo é uma arte marcial, porque afinal de contas são velhinhas de 70 anos. Porém, tipicamente o Tai Chi Chuan é uma arte marcial. Então, como eu capto isso numa apresentação da noção de arte marcial? Eu estou olhando para dois casos limites, certo? Que são velhinhas de 70 anos, acho eu, que só começaram a praticar Tai Chi Chuan com 60 anos, como às vezes é o caso. Vocês sabem Tai Chi Chuan, né? Devagarinho, coisa e tal, né? Muito provavelmente, por conta desse exercício, não vão subjugar alguém numa situação, talvez nem uma outra velhinha de 70 anos que nunca praticou Tai Chi Chuan, numa briga de velhinhos, talvez ela não sei, não tenha vantagem alguma por ter praticado Tai Chi Chuan. Agora, no outro caso limite, também há alguma coisa curiosa, e isso coloca um bom problema, né? Não adianta alguém praticante, mestre, sei lá o que, não sei se é esse tipo de titulação, de Krav Maga, selecionar alguém aqui que nunca praticou uma arte marcial e dar instruções sobre como lidar com o adversário com faca. Pelo menos duas razões. É preciso algum tipo de força específica para aplicar o movimento, músculos muito específicos. E segundo, uma coisa é ver um vídeo de alguém com uma faca na tua frente, outra coisa bem diferente é ter alguém com uma faca na tua frente. Você precisa estar num certo estado mental para poder reagir a uma determinada agressão. E olhando para esses dois casos limites, eu começo de uma condição central. Uma arte marcial, em última instância, é a capacidade de se impor fisicamente ao adversário, no confronto, mas preciso migrar para uma definição, uma apresentação da noção um pouquinho mais sofisticada do que essa. Lembrem, muitos e muitos casos de praticantes de artes marciais não passariam pelo teste da primeira cláusula. Imagine mesmo artes marciais em que há treinamento mais específico, bom, a certa altura as pessoas ficam velhas, por exemplo. Elas não têm mais reflexos em alto grau, etc. e tal. E eu estou só supondo que a certa altura a decadência física chega a um ponto que
mesmo que ela domine as técnicas, ou sei lá o que, mais sofisticadas, ela não consegue se impor fisicamente a um jovem de 20 anos e 100 quilos de moldados na academia da esquina, levantando pesos e mais pesos. Então, mas parece ser muito inadequado que nós excluamos esse indivíduo que às vezes passou quase que literalmente a vida inteira praticando uma determinada técnica no território dos artistas marciais, né? Então a gente precisa... Tem um vídeo aqui que eu vou pular. A gente precisa sofisticar um pouquinho. O vídeo que eu tinha separado, um vídeo muito bonito, de um campeonato de jiu-jitsu, já numa faixa um pouco mais adiantada, e um dos meninos é um menino com necessidades especiais, assim, muito evidentes, etc. e tal. E ele luta, ele perde a luta, ele está lutando com alguém nos campeonatos de jiu-jitsu, você, na situação padrão, luta com indivíduos do mesmo peso, da mesma faixa. Então, você tem indivíduos com a mesma condição técnica, mas com condições de força, de controle do corpo completamente diferentes. Mas, de novo, seria muito exótico não chamar esse indivíduo de artista marcial, né? Seja lá o peso que a gente quer dar a essa classificação, tá? Então, vamos refinar um pouquinho a apresentação, né? Uma arte marcial oferece preparo físico e mental, direta ou indiretamente associado a situações de combate. O que eu quero aqui? Eu quero incluir Tai Chi Chuan. Eu quero incluir, por exemplo, os katas do karatê, por exemplo. Você pode ser um karateca campeão mundial sem nunca ter soqueado alguém ou levado um soco, por exemplo. Só treinando kata, os movimentos que simulam uma situação de luta. Bom, eu quero manter isso no escopo das artes marciais, certo? Mesmo que, não vou falar dos katas do karatê, pense nas velhinhas do Tai Chi, tá? Mesmo que aquela atividade não ofereça tudo o que é preciso para soquear alguém no rosto, por exemplo. Nem preparo mental, nem preparo físico específico. Bom, se alguém soquear alguém no rosto, sem inclusive o devido calejamento dos dedos, corre um sério risco de quebrar a mão. Ter mais dano na própria mão do que no rosto do adversário. Ainda mais se tratar de uma velhinha de 70 anos. Mas indiretamente o Tai Chi preenche o requisito aqui, porque aqueles movimentos são movimentos associados a movimentos que você usaria no combate. Inclusive, aula, faixa preta de karatê de alto nível, inclusive quando você, por exemplo, vai julgar o kata que alguém apresenta, você julga olhando um modelo idealizado, que é um modelo da reação diante de uma situação de combate. Não é um movimento vazio. Certamente eu preciso separar dança de arte marcial, né? Certo? Imagine, crianças na capoeira talvez estejam, elas mesmo dançando, né? Certo? Só que em algum momento, aqueles movimentos são associados, talvez não para aquela criança, a uma atividade que permitiria ou teria por interesse, por objetivo, subjugar alguém numa situação de combate. Então, oferece preparo físico e mental, ou pelo menos alguns aspectos desse preparo físico e mental, e, junto a isso, ensina técnicas efetivas e testáveis de sucesso no combate. Bom, eu não pensei adequadamente, a ponto de pensar numa apresentação, numa definição de arte marcial, apareceu recentemente para mim, mas me parece que isso aqui, de maneira geral, capta o que eu quero colocar em jogo. Tá? Notem, eu preciso excluir
casos que não são de artes marciais, que podem oferecer preparo físico adequado. Provavelmente uma dançarina de balé bateria bastante numa garota que não pratica atividade física alguma no abrigo, mas por conta dos ganhos físicos, da força física que o balé impõe, certo? E não por conta de algum tipo de técnica específica, eventualmente algum indivíduo que pratica alguma outro tipo de atividade, um dentista, por exemplo, e com isso exerce toda a sua calma e paciência, teria vantagens mentais numa briga de rua, mas nada disso é feito com essa direção associada à busca de uma condição física e um estado mental destinada ao sucesso em combate. Dado isso, qual é o lugar da filosofia aqui? A filosofia no sentido estrito, no sentido acadêmico. Eu ainda não vejo, eu não tenho o suficiente aqui. Tá? De novo, a minha história com as artes marciais, na verdade, dois momentos, judô na infância e adolescência e o jiu-jitsu na vida adulta, é uma história marcial nos dois casos sem filosofia. Meu exercício de judô foi diretamente ser empurrado. Tive aula com um professor aqui em Florianópolis, japonês, descendente de samurais, etc. e tal. E basicamente o que ele fazia no treinamento era fazer com que você não consiga andar adequadamente na saída da aula, tão exausto que estava, e ser esmurrado não, porque não tem murro, ser espancado de vez em quando para formar a devida dureza para o esporte. Isso não funcionava, pelo menos não funcionou comigo. Fez a certa altura que eu abandonasse e não quisesse ver aquilo nem de perto por muito tempo. E quando eu volto para um esporte, na verdade, atrás do exercício físico, eu volto para o jiu-jitsu, porque eu não queria o judô, porque eu não queria, não fiquei traumatizado assim não. Eu tinha uma limitação no joelho, ruptura de ligamento, fui para o jiu-jitsu, mas eu estava atrás de um esporte. Quando eu chego no jiu-jitsu, eu esbarro num esporte, uma arte marcial, lembrem lá, né? Eficiente, testada efetivamente em combate, etc. e tal, tá? Que não tem filosofia alguma. Eu treinei em vários lugares, e em alguns desses lugares o que acontecia era, você chega, veste seu kimono, entra no tatame, chama alguém e começa a lutar. Nem treino técnico nós tínhamos em muitos dos momentos. Absolutamente nenhuma regra explícita de etiqueta. Nada. Simplesmente um lugar em que as pessoas lutavam. Lutavam com um certo conjunto de regras, às vezes recebiam alguma instrução técnica para lá e para cá. Zero de filosofia, ou seja lá, em qualquer sentido, mesmo no sentido mais frouxo. E a pergunta é, o meu professor nesse lugar, pouco tempo depois, um garoto, foi campeão mundial de jiu-jitsu. Algum sucesso ele conseguiu. Não se é campeão mundial no esporte, qualquer esporte, nesse à toa, o nível de preparo físico e técnico era muito alto, e o cara não teve sucesso com isso. O ponto é, o que ele precisaria manter qualquer relação com a filosofia em qualquer um dos dois sentidos, mesmo naquele sentido mais frouxo. Então, eu vou sugerir aqui, depois de uma resposta negativa, é que há um segundo passo, um segundo aspecto que nós deveríamos sugerir aos praticantes de artes marciais. E nós não precisamos sugerir isso pedindo para que eles olhem para fora das artes marciais. Esse é um ponto importante para mim. Tá? Algumas artes marciais, como já está dito o mestre de Aikido aqui, elas carregam intrinsecamente, de maneira explícita para os alunos, uma filosofia. A aula é muito mais estilizada, não há combate, por exemplo, certo? E as pessoas recebem informações sobre
o modo de vida como elas devem ter, informações sobre o respeito aos outros, etc. E tal. E a fonte aqui é a tradição japonesa particularmente. Muitas artes, como o karatê, o judô, em alguns territórios mantém isso. Também na mesa da tarde, a ex-professora de judô da UFSC reclamando que no judô competitivo, disputa de medalha, etc., mais e mais tem-se que lidar com reclamações de todo tipo, blá blá blá, atitudes inadequadas, gente que é desleal no sentido importante de deslealdade na prática da atividade física. Então, mesmo no judô, que tem uma tradição, tem um discurso associado à fundação dele, o fundador do judô, Jigoro Kano, era pedagogo, né? E desde o começo disse que quer oferecer um sistema de arte marcial para subjugar o adversário, mas também um sistema de desenvolvimento físico, moral, intelectual, etc. E tal. Mesmo nesse ambiente, muitas vezes a filosofia, aspas, no sentido frouxo, é deixada de lado. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é que esses são ambientes, esses eventos inapropriados, são eventos que ocorrem porque nós começamos a hipervalorizar certos aspectos da luta. Então, quero falar rapidamente sobre, a partir de dentro, e aí vou usar um pouco da minha própria experiência, sobre esse processo de exercício da arte marcial. Uma observação comum ao qual eu tenho que responder, particularmente dentro da academia, dessa, não da outra, aqui não, o nosso departamento é muito, nós somos todos muito civilizados, cordatos, colegas uns dos outros, mas já trabalhei em outros lugares em que o ambiente não era esse, e mais de uma vez eu tive que lidar com, no melhor dos casos, perguntas no tanto quanto carregadas de ironia. Você faz esse negócio violento? E a pergunta de fato é: você faz esse esporte brucutu, pratica esse esporte brucutu? No caso do jiu-jitsu, uma fama, por duas razões, é a pior de todas. E no pior dos casos, a pergunta não vinha e havia simplesmente uma suposição de que, veja só, né? Obviamente, esse cara não pode sequer fazer filosofia adequadamente, porque ele dedica o tempo dele a essa atividade brucutu. Vamos dizer, de fato, quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa agressiva, violenta, etc, etc. E tal. Eu costumo responder a pergunta dizendo: bom, alguém que acha que a atividade é violenta está olhando primeiro de fora e precisaria olhar um pouquinho de dentro. Meu tempo todo de jiu-jitsu, treinando em todo tipo de ambiente, eu já tive professores que eram gerentes de multinacional, até professores que não tinham virtualmente qualquer grau de escolaridade. Se eu tive 2 casos de atitude violenta no tatame, foi muito. Consigo lembrar de 2 casos. A relação típica é uma relação de exercício, por exemplo, de generosidade dentro do tatame. Por quê? Vejam, tem várias, só são hipóteses aqui. Primeiro, no caso do jiu-jitsu tem uma particularidade. As pessoas podem lutar na academia usando 100% da força dela. Há regras específicas de proteção, e essas regras são: bom, se o seu braço está numa chave de braço, está sendo arcado nessa direção, você bate, cabe ao colega imediatamente soltar. Se você está sendo estrangulado e vai desmaiar, você bate e desiste. Se você não bate e o colega te machuca, a culpa é sua, não é do colega. Você tinha à disposição a chance de bater e desistir no momento que quisesse. Se eu machuco um colega, eu perco um companheiro de treino. Eu estou interessado em treinar. Certo?
Mas segundo, há certas características intrínsecas da atividade que são uma certa regulação via o sentimento de dor. Se eu aplico dor desnecessária, eu tenho boa chance de receber aplicações que me causam dor desnecessária logo em seguida. É muito curioso, e de novo, ambiente sem nenhuma preocupação em ler o que acontece, ou alguma preocupação do professor em manter um ambiente saudável, simplesmente as pessoas regulavam isso. Talvez pelo fato delas já terem passado pela situação de ter sido um iniciante e entendido que dor nunca é agradável, nos levavam a reagir às situações em que um aluno mais graduado ia lutar com o iniciante e causava dor desnecessária. Tipicamente isso levava à punição desse aluno não do iniciante, do que causava dor desnecessária. Há um ambiente de típica regulação interna dos excessos, por conta, suponho eu, né, é só suposição, da experiência básica de que ninguém quer sofrer dor desnecessária. Ninguém quer ter uma lesão desnecessária, etc. E tal. Então, você tem certas características internas à atividade que regulam moralmente, vamos usar em sentido muito lato, aquele ambiente, que levam o ambiente a ser um ambiente de algum respeito interno, generosidade, etc. E tal. Qual é a punição de quem não faz isso? Os alunos se machucam, vão embora, etc. E tal. E a gente tem acompanhado no Jiu-Jitsu uma mudança exatamente nesse tipo de perfil. Um treinamento inicial que era muito bruto, para um treinamento em que as eventuais cobranças de algum professor em favor do uso exagerado da força, etc. e tal, começam a ser regulados interna e externamente. Então, eu vou tratar aqueles casos como aqueles casos em que há comportamento inadequado como exceção e não como regra. E aí, voltando ao ponto, né, costumava responder aos meus colegas que muito mais frequente do que ver violência desnecessária. Separem o uso da força, separem o fato de alguém ser um esporte em termos de esporte de contato, separem o fato de a gente eventualmente se machucar porque tem contato inadequado, etc. De novo, quem pratica o esporte não dá a menor bola para isso. Ninguém culpa alguém por conta de uma lesão que as pessoas se esbarraram ali. São lesões de treino, como a gente costuma brincar. Tá? Então não é disso que eu estou falando. Estou falando de aplicação inadequada, desnecessária de força, por exemplo, numa situação de desnível. Tá? Um caso exemplar dessa situação, eventualmente num campeonato, alguém engata uma chave de braço, certo? Ela está engatada, há técnicas para sair, mas o sucesso dessas técnicas tem algum limite, eventualmente você não vai conseguir sair desse ataque. O que você faz? Desiste, lembra? Você pode dar aqui os 3 tapas que indicam a desistência da luta e imediatamente o juiz interrompe a luta e imediatamente o indivíduo solta o golpe, é convidado a soltar o golpe. Se o indivíduo não bate, tem o braço quebrado, de quem é a culpa? Quem aplicou violência aqui? Quem teve o braço quebrado. Quem teve o braço quebrado submeteu o colega a uma situação inadequada, constrangedora de quebrar o braço dele. A culpa é de quem teve o braço quebrado. Podia ter desistido. Certo? Então, lembrem, quando a gente olha para essas coisas, o indivíduo saindo de braço quebrado, isso não indica para a gente o exercício da violência. Certo? Então não é tão direto, tão simples assim. Tá? Quando você está vendo lá na televisão uma luta do UFC, o indivíduo está sangrando. Lembrem, aquele indivíduo que está sangrando não está pensando, malvado foi violento comigo. Não está nem dando bola para o sangue.
certo? Então, violência está em outro tipo de ação, em outro âmbito. Tá? O âmbito, por exemplo, em que alguém com mais técnica, com mais força, alguém que está de saída em situação de vantagem, aplica a dor desnecessária para além daquela envolvida no esporte, para além da tentativa de levar o adversário à desistência, por exemplo, tá? No colega. Isso é tipicamente mal visto, inclusive em lugares em que as pessoas não pensam cuidadosamente sobre o ambiente da academia. O problema, porém, é que, nota, esse potencial pedagógico intrínseco que eu estou querendo apontar, hoje está ligado a muitas e muitas demandas por parte da sociedade. Esperar que apenas o exercício intrínseco de confronto por outro, de educação pela dor, como alguém brincou, que é isso que eu estou defendendo, etc., regule moralmente os indivíduos, é esperar coisa demais desse tipo de ganho pedagógico que eventualmente alguém pode tirar. Nós colocamos, por exemplo, crianças nas artes marciais, né? E muitas vezes temos expectativas mais sofisticadas em relação a essa, ao tipo de ganho que aquela criança vai ter disso. Às vezes colocamos e não estamos pensando em transformar aquela criança em futuro campeão mundial, seja lá do que for. Então, o ponto aqui é, artes marciais precisam da filosofia ou de algum enriquecimento para que elas sejam bem-sucedidas, dado o objetivo de ter sucesso na submissão do adversário? Não. O ponto é, porém, quando a gente responde negativamente, nós jogamos fora algo que eu estou supondo aqui tem brutal potencial pedagógico. Brutal potencial pedagógico. Tá? Então, isso. O ponto aqui é, uma resposta à pergunta que as artes marciais teriam a ganhar se aproximando da filosofia, pistas para essa resposta começam a ser encontrados quando a gente olha para isso, para a tradição oriental. De novo, algo que eu já apontei aqui, o judô, por exemplo, o karatê, por exemplo, acho que todas as artes marciais modernas são artes marciais para indivíduos que vivem na civilização, né? Eu não vou provavelmente, não pretendo ir para a guerra, então no sentido estrito de arte marcial, eu nunca vou exercitar aquilo que eu aprendi, eu nunca não quero brigar com alguém na rua, mas se eu tiver que brigar com alguém na rua, eu não vou lutar jiu-jitsu com essa pessoa. Jiu-jitsu se luta com as costas no chão. Uma coisa é fazer isso no tatame, outra coisa é fazer isso no cimento, numa situação que eu não controlo. Eu não sei se o indivíduo com quem eu estou eventualmente lutando tem um amigo ou qualquer coisa assim, certo? Então, nós fazemos arte marcial num contexto de paz, né? Um contexto de vida civil organizada. Em parte por conta disso, os japoneses olham não para o sucesso daqueles indivíduos numa futura guerra, né? Pelo menos não só para isso, né? Olham exatamente para aquilo que eu apontava, né? O potencial pedagógico dessa atividade. O judô nasce assim, explicitamente, né? Nasce associado a valores, como eu falava, intrínsecos, e isso dá um potencial pedagógico, mas também a valores elevados à categoria de discurso, elevados no segundo nível, em coisas como a gente viu agora há pouco, o Bushido. Essa elevação ao nível do discurso, na tradição oriental, apela para elementos de diversos tipos. Por exemplo, aqui, o Shin.
Mushin, na verdade, não é um conceito associado às artes marciais, é um conceito associado à tradição zen budista, mais geral, né? Mas ele é usado para descrever algo que é muito típico das artes marciais. De novo, quem olha de fora acha que, o ponto que é mencionado, que a gente luta num estado de agressividade ou violência. Bom, quem luta assim perde a luta. A gente luta num estado de profunda calma, porque a gente precisa controlar a situação da luta. Esse é um tipo de controle, talvez aqui exista uma questão interessante para os filósofos quando pensam na noção de intencionalidade, por exemplo. Existe um controle que é muito peculiar, né? Ao mesmo tempo, ele é uma segunda natureza, porque não dá tempo de pensar em tudo. Eu não posso pensar na posição do meu pé. Eu treino repetidamente para que nessa situação, que eu nunca vivenciei, eu só estive perto dela, o meu pé esteja numa determinada posição, a minha mão esteja numa determinada posição. E, de novo, quem já entrou num tatame sabe que milímetros fazem uma brutal diferença. Então, esse estado mental é um estado que eu tenho controle das minhas ações, mas eu não penso nela. Eu tenho controle da estratégia de luta, mas eu não penso exatamente nela, assim, com todos os detalhes, porque não dá tempo. E é principalmente um tipo de estado mental em que eu estou direcionado para mim mesmo. Não dá tempo de ficar com raiva. Não dá tempo de ficar com raiva. E se você ficar, você vai perder a luta. Você vai, por exemplo, respirar morte. Costumo brincar, a gente começa a aprender jiu-jitsu depois que a gente começa a entender uma situação. A gente estava numa situação assim, estava lutando com a menina, não tão pequenininha assim, e depois ela estava me incomodando. Ela estava numa situação de vantagem na luta, coisa e tal, e eu sabia que ali ela não era tão leve, eu não queria fazer força desnecessária, etc. Eu sabia que eu estava protegido, que eu estava esperando ela se mover, errar, cansar, etc. e tal, para sair com menos esforço. E eu estava com alguma coisa no dedo, assim, e ela estava ali querendo arrancar minha cabeça fora, e eu estava olhando assim para minha mão, arrumando a coisa. Eu disse, pô, Alexandre, o saco de lutar contigo é que eu estou aqui arrancando tua cabeça e tu está aí como se nada estivesse acontecendo. Eu disse para ela, cara, eu não tenho mais força, não tenho exatamente 20 anos, certo? Alguém já teria te tirado dali. Para mim só resta ficar calmo. E a situação máxima é, você está sendo estrangulado, esse tipo de jiu-jitsu é muito difícil, né? O teu corpo está berrando para ti, cara, você está sendo estrangulado, você vai morrer. O corpo berra isso para ti, e o que a gente faz? Acalma mais aí. Relaxa. Porque eu preciso ganhar tempo para tentar achar uma saída. Preciso de mais 3 segundos, porque eu sei que em 3 segundos o adversário vai cansar um pouco, e aí talvez eu consiga sair da situação. Então, esse tipo de percepção da respiração, do estado mental, eu, por exemplo, tenho arte marcial sem filosofia nenhuma. Eu aprendi pela experiência. Eu aprendi notando que o gás ia embora se eu ficava ansioso, etc. e tal. Experiência. Treino repetido, etc. e tal. Eu tenho uma tradição que capta isso. E capta pela noção de Mushin. Um videozinho que não vai aparecer, que eu tinha separado para vocês, um cara, um espadachim japonês. E ele parte uma bala de plástico que alguém atira nele com a espada. Não faz isso pensando, né?
o ponto é, o cara está no estado de Mushin. Ação, mas com a mente vazia. Aquilo que tu treinasse, o teu reflexo, fluir sem que tu precise pensar. Porque se tu tiver que calcular onde está a bala que tu vai cortar, não dá tempo. Ela já passou por ti, etc e tal. Então, o ponto é, né? Porém, nós que somos brasileiros, nós, por exemplo, treinamos jiu-jitsu brasileiro, praticamos capoeira, etc e tal. De onde vamos tirar subsídios, dado nossa intenção de elevar para a categoria do discurso mais ou menos organizado, essas experiências que nós vamos acumulando, percebendo intrinsecamente na própria atividade da luta. E aqui há uma sugestão de resposta, e particularmente para aqueles que dizem não, vamos ao Oriente buscar as respostas. Essa declaração é particularmente curiosa, porque o Oriente viveu, o Japão particularmente, Paulo vai falar disso amanhã, viveu buscando no Ocidente subsídios para dar as respostas dele. Quando a gente vê o discurso oriental sobre as artes marciais, aquele discurso é cheio de elementos ocidentais, em dois aspectos. Por que então nós precisamos do discurso oriental? Por que precisamos comprar esse discurso em particular, se nós temos dois substitutos poderosos para ele? A ciência. Por que eu preciso falar de Mushin se eu posso... Cuidado, tá? Eu não estou excluindo aqui. Eu não estou excluindo a conversa. Eu estou dizendo que a gente não pode eventualmente ter ganho sem receber informação de alguém que já deu por experiência atenção a certas coisas. Mas por que eu preciso virar um zen budista para jogar capoeira ou para praticar melhor jiu-jitsu brasileiro? E num segundo sentido, por que eu preciso da noção oriental de valores, etc. e tal, quando eu quero ter um ambiente de treino em que eu tenho mais subsídios, eu escrevo, por exemplo, instruções de comportamento ético-moral, no sentido frouxo aqui, dentro do tatame. Por que eu preciso buscar isso na tradição oriental? Esse é o ponto. Se nós temos, por exemplo, um discurso sobre a moralidade brutalmente sofisticado, com enorme tradição, certo? E com algum tipo de riqueza específica, né? E aí eu volto ao ponto. Aquele tipo de riqueza que vem não só da existência de um discurso sobre comportamento ético, por exemplo, vamos pensar em Aristóteles, por exemplo, mas um discurso que vem acompanhado por avisos sobre um certo tipo de desconfiança saudável sobre o estatuto do próprio discurso. Aquele tipo de comportamento metafilosófico que nos faz ter um pouco de pé atrás em relação àquele discurso. Eu não quero simplesmente importar para a academia um discurso qualquer. Lembra? Eu tive aula com um japonês e ele tinha lá pendurado na academia todo o discurso do Bushido. Isso não impedia esse indivíduo de espancar cronicamente a adolescência. Brinco com os alunos, né? Pensamento. E a filosofia oriental, aí eu conto essa história, cara, eu tenho algum trauma com esse negócio de filosofia oriental. Algum trauma. Os princípios estão todos lá. Mas veja, nós nos lembramos que está em jogo aqui não são valores, não são coisas fixas, etc. e tal. O que está em jogo aqui é uma certa capacidade do professor, talvez orientado por certos princípios gerais, valores gerais, mas de pensar detalhes da aula que são diferentes de indivíduo para indivíduo. Alguns alunos, em algum momento, precisam ser confrontados cronicamente, precisam lutar com caras mais fortes do que eles. Às vezes são um lembrete para esse cara de que, olha, menos, né? Certo? Então, não é uma aplicação rígida de certos pressupostos gerais, né?
uma aplicação que olha, pensando no caso da biomecânica, né, que olha para as especificidades dos indivíduos. A tradição oriental, pelo menos, às vezes a que chega, não é verdade, porque lá no começo já havia esse tipo de preocupação, mas ela chega como se nós fôssemos aprender uma arte marcial pela repetição de certas estratégias. O problema todo, no jiu-jitsu particularmente, por exemplo, é que os indivíduos têm biotipos diferentes, muito diferentes. Os indivíduos têm idades diferentes. Eu tenho um colega mais velho comigo na academia, nós somos os dois mais graduados da academia, e alguns movimentos hoje, chamado berimbolo, que o indivíduo basicamente dá cambalhotas na frente do outro para conseguir certa posição. A gente vai treinar isso, claro, até porque eu quero saber evitar que o cara faça isso. Eu brinco com os meninos, digo, se você tentar isso comigo, eu vou arrancar tua cabeça fora. Não faça isso comigo, que eu não gosto. Eles fazem, danado, né? Quando eu consigo, eu arranco a cabeça deles fora, só para lembrar que eu não estava brincando. Mas começa o treino de berimbolo, pirueta para lá e para cá, eu e meu colega, que pesa 100 e poucos quilos, um olha para o outro, a gente tenta uma vez, tenta duas vezes e vai para o canto conversar, né? Porque a gente nunca vai fazer aquilo. Nunca vai fazer aquilo. No meu caso, há 10 anos atrás, eu até fazia, hoje o meu corpo diz para mim, não vai não, pode desistir dessa ideia. O que eu vou fazer? Posso tentar, eventualmente. Eu preciso respeitar o meu biotipo. E eu preciso de um professor que entenda isso, né? No meu caso, pensa só, para entender o que eu quero dentro da academia. Então, uma coisa é ele aplicar estratégias gerais de treino. Vai ter que aplicar, oferecer um treinamento de cada um. Mas, do outro lado, ele precisa entender as limitações, as características biomecânicas de cada um. Alguns golpes, a gente treina uma ideia padrão de golpe, e na hora de fazer tu descobre que, não, lá no golpe tu empurrava. Eu, como não tenho força de braço, começo a usar o cotovelo, porque me dá mais alavanca. Está errado. Para mim não, né? Talvez esteja para o outro cara porque ele perde tal coisa, mas eu não conseguiria fazer daquele jeito. Então, eu preciso de algum tempero aqui, em vez de procurar um modelo geral, um discurso geral sobre o exercício das artes marciais. O Planeta vai explorar um pouco disso mais na frente. Opa, Patrick, antes não, né? Então, respondendo a questão, né? Se as artes marciais carregam o potencial pedagógico, como eu vou supor aqui, que ela tem a ganhar, olhando para a filosofia, é a possibilidade de concretizar um pouco mais de sofisticação, com um pouco de discurso do segundo nível, potencializar esse tipo de ganho. Oferecer ambientes mais apropriados de prática para indivíduos que não são só indivíduos interessados em subjugar alguém. E menos ainda, talvez 0% interessados em subjugar alguém fora do ambiente do tatame. De fato, espero nunca precisar usar, não tem nenhuma intenção de usar qualquer coisa do jiu-jitsu fora do tatame. Eu pratico esporte. Impactos muito profundos sobre mim, tanto no aspecto físico, que é menos importante, mas no aspecto civil. De certa maneira, eu entendo melhor a vida, entendo melhor as pessoas por causa do jiu-jitsu. Curiosamente, mais por causa dele do que pela filosofia. Ao menos a filosofia que eu faço profissionalmente, a filosofia para a qual eu fui contratado para fazer aqui nesse departamento. O que eu faço aqui, teoria do pensamento, não diz nada sobre a vida civil. Nada. Absolutamente nada. Então, agora a gente pode voltar, respondendo um lado da pergunta, para o outro lado. O que a filosofia
agora tem a ganhar se aproximando das artes marciais. Você acabou de oferecer uma resposta para a pergunta inversa. Bom, como eu falava antes, né, parece ser uma boa resposta, num certo nível, dizer que a gente faz filosofia para responder problemas filosóficos. Se os problemas filosóficos se impõem intelectualmente, certo? Parece humanamente legítimo, divertido, etc., que a gente tente satisfazer a nossa curiosidade em relação a eles. Mas notem, parece que desde a origem há uma outra coisa associada ao exercício da filosofia. Não é só responder problemas filosóficos como se fosse uma atividade que se encerra por aí e que basta, termina aí. Mas nós estamos interessados, e isso aparece quando nós falamos da necessidade de levar a filosofia para o ensino médio, etc. e tal, nos ganhos cognitivos que a filosofia pode oferecer para indivíduos, mesmo quando eles não são filósofos, né? Certo? Boa parte da nossa propaganda em favor da filosofia no ensino médio está associada a isso. Nós não imaginamos que os indivíduos lá vão virar filósofos, né? Vou levar a pergunta adiante. Bom, por que nós estamos interessados nisso? Por que nós estamos interessados em indivíduos cognitivamente mais competentes? Se nós não produzimos resultados, casas, aviões, etc. e tal, posso ver um ganho nisso? Bom, eu só consigo ver um ganho indireto aqui, né? Nós, em última instância, supomos que indivíduos em posição cognitiva melhor, apesar de nós sabermos que a relação não é necessária, na média, vivem civilmente melhor, podem não viver individualmente, podem não ser pessoas melhores, mas tendem a ter uma percepção mais adequada da vida civil. Se isso está correto, o meu ponto é, então nós desperdiçamos brutalmente energia quando nós ignoramos aliados que nos oferecem uma pedagogia para concretizar isso, tão poderosa quanto as artes marciais. De novo, eu aproximo a filosofia como filósofo, eu quero olhar para as artes marciais, eu estou interessado em viver numa sociedade melhor. E vale lembrar que nós, filósofos, abandonamos qualquer relação com a pedagogia há muito tempo, né? Nós simplesmente não temos uma pedagogia qualquer, certo? Nós não carregamos qualquer coisa assim. Nós treinamos vocês, que são nossos alunos, para discutir certos problemas em certos territórios. Bom, aqui tem uma pedagogia, como eu estou sugerindo, potencialmente muito rica. Né? E, como eu sugiro logo abaixo, com isso, um certo antídoto para a hiperespecialização em que ela se meteu. Talvez inescapável, etc. e tal. E o último ponto, que eu pulei ali, vejam, é muito curioso que nós nos dediquemos, não é meu caso exatamente, não é o caso de quem estuda metafísica modal, isso não é uma crítica, divisão do trabalho, a conceitos que são civilmente muito importantes, né? Pensem, por exemplo, a noção de tolerância, a noção de autonomia, né? Certo? Mas notem, isso não é só uma noção qualquer, né? Nós queremos que alguma visão, mesmo que essa visão não seja absolutamente sofisticada, ela não inove alguma coisa, as pessoas no dia a dia têm uma visão razoavelmente sofisticada da noção de tolerância. Não só que a experimente, não só que elas sejam tolerantes, mas que elas entendam de algum jeito a noção. Certo? De novo, a ideia aqui é que as artes marciais oferecem uma pedagogia importante para lembrar os filósofos que essa não é uma noção apenas a ser discutida do ponto de vista abstrato e, junto com isso, oferece uma pedagogia para o exercício dessa noção. A autonomia a gente exercita no tatame de modo sofisticado, né? Parênteses aqui, bastante curioso, né? Os alunos de filosofia recebem mensagens
muito poderosas sobre o valor da autonomia. O problema é que essas mensagens são mensagens gerais, coisas como, bom, há um valor intrínseco em ser autônomo. E, tipicamente, eles exercitam a autonomia nas nossas aulas, o que é algo um tanto quanto curioso, né? Um tanto quanto curioso porque, pelo menos em relação à filosofia, não necessariamente, mas muito tipicamente, os alunos não estão em posição para ser autônomo. Eles não conhecem, por exemplo, o cenário geral da discussão, ou os detalhes das discussões, tanto que o modelo geral é guiado pela suposição de que o lugar para a autonomia é no final todo do processo de educação, né? Na tese. Bom, nas artes marciais, mesmo sem discurso, a noção de autonomia rapidamente se mistura com a noção de hierarquia. Por quê? Porque a hierarquia se impõe, não adianta eu achar que eu sou o melhor cara do mundo. Lembra? Eu vou lutar e eu perco a luta de um cara que é muito mais graduado do que eu. Costumo brincar assim que a parte mais divertida dos jiu-jitsu é quando desce, a gente fala desce, de fato, desce a escada, desce um cara da academia, da musculação. Um cara de 100 quilos, brutalmente forte, aí ele olha para o meu colega gordinho de 100 quilos, olha para mim de cabelo branco, olha para o meu professor, miudinho, etc. e tal, e a gente lê na testa dele: eu vou fazer a festa com esse pessoal. E aí ele passa 6 meses, 1 ano com a gente brincando com o cara. Né? Tem luta com o cara, e finaliza o cara 10 vezes, ele está ofegante e que não derramasse quase que uma gota de suor. Depois de 6 meses a nossa vida começa a ficar um pouco complicada. Tá? Um cara de 20 anos, 100 quilos de músculo com alguma técnica, não é exatamente a coisa mais divertida. Mas aquele cara que não entendeu a coisa que existe, um indivíduo que não se subordina, não entendeu que tem ali uma hierarquia, que tem a ver com tempo de tatame, não com exigência de ser tratado como um indivíduo hierarquicamente. Assim? E do outro lado, eu entendo, depois de muito tempo, a noção de autonomia. Eu me encontro em posição, depois de tanto tempo, de achar meu caminho dentro, não só da luta, mas dentro do tatame. De poder dizer para o meu professor que, olha, hoje eu não posso treinar assim, porque eu estou machucado, estou cansado, etc. Então, e não é mais aquela situação que eu dizia: hoje eu não posso treinar assim, porque eu estou com preguiça. Não, não. Eu quero ser puxado, mas eu quero que as minhas especificidades também sejam consideradas. É isso, pessoal. Acho que fica muita coisa aqui em aberto. Eu não quis, como falei, desenvolver um ponto, chamar a atenção, limpar um pouco o território para a conversa entre as duas áreas. Eu não prometi nenhum tipo de relação necessária entre as duas áreas, mas a proposta aqui, chama isso de colóquio, né? Para remeter à velha ideia de uma conversa, mas lugar onde nós fazemos filosofia no sentido estrito, disputando argumentativamente cada um dos pontos. Não foi isso que eu quis fazer. O que eu quis foi colocar dois territórios que representam aspectos supostamente muito nobres da vida humana em conversa. Dizendo, então, conversem e talvez os dois ganhem alguma coisa. Obrigado pela paciência, pessoal.